Tá vendo que é uma equação do segundo grau? A gente vai ter que resolver isso. E aí as raízes vão influenciar na forma da nossa solução. O nome dessa equaçãozinha aqui que surge é equação característica e ela é importantíssima aqui para as equações diferenciais de segunda ordem porque elas ditam a forma da minha solução. Tudo bem? Fala aí pessoal, aqui é o Matheus do Responde Aí e no vídeo de hoje a gente vai aprender a resolver EDOs de segunda ordem homogêneas, beleza? Galera, lembrando que todas as dicas que rolarem aqui elas estão lá no nosso resuminho totalmente gratuito, tá? Para vocês baixarem é só clicar aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e baixa que eu tenho certeza que vai ajudar vocês na hora de fazer os exercícios, beleza? Lembrando também pro pessoal que não é inscrito, tá de bobeira, desce a página aí, se inscreve no canal, que aí você fica a par dos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá, vamos entender aqui quem são essas EDOs de segunda ordem e aí a gente vê as homogêneas e como que a gente vai resolver, tá? Uma EDO de segunda ordem é o seguinte, é uma equação em que a gente quer encontrar uma função de alguma variável, né? Eu vou usar o tempo inteiro essa variável sendo t, mas tem livros que chamam de x, tá? O importante é que é uma função y de uma outra variável qualquer, x, t, a, qualquer letra que seja, tá bom? Só que essa minha função, ela vai obedecer uma equação que envolve derivadas dela, por isso que vem equação diferencial, tá? O caso mais geral de uma equação de segunda ordem é o seguinte, a equação de segunda ordem é porque o maior grau da sua derivada é o grau 2, tá? Então é esse termo daqui, ó. Esse termo aqui é a segunda derivada da minha função, tudo bem? Então aqui eu tenho uma função de t, pode ser qualquer coisa, cosseno de t vezes y, duas linhas mesmo, mais outra função de t vezes y', mais outra função de t vezes o y é igual a uma outra função de t vezes ninguém, tá? Esse terminho aqui em laranja, ele pode ser zero ou ser uma função qualquer. Se ele for zero, a gente entra no caso das homogêneas, tá? Que é justamente o caso que a gente quer ver aqui. Agora falta a gente falar sobre essas funçõezinhas aqui. Vou trazer uns exemplos para ficar mais concreto aqui, ó. Aqui, por exemplo, tem uma equaçãozinha, uma EDO de segunda ordem, ó. Tem um 1 aqui que multiplica a segunda derivada, tem uma função t ao quadrado que multiplica a primeira derivada, exponencial na função normal, sem nenhuma derivada, igual a uma função. Essa é uma EDO não homogênea, beleza? E tem os casos também que essas funções são constantes, né? No caso aqui, ó, aqui já era constante, era 1, né? Só que aqui era t ao quadrado, então passa a ser menos 2, por exemplo. Exponencial de menos t passa a ser menos 1. Aqui todos esses coeficientes são constantes. E aqui a minha função de fora aqui é igual a zero, é uma EDO de segunda ordem constante, é uma EDO de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes. Esse é o caso que a gente vai aprender aqui, é o primeiro, então ele é bem importante porque ele vai aparecer direto, mesmo que você vá fazer EDOs dos casos mais gerais, você vai ter que saber esse caso aqui, que vai rolar aqui nessa aula. Show de bola? Então olha lá, ó. Vamos aprender fazendo. O exercício pede para a gente resolver essa EDO aqui. É a EDO do tipo que a gente está precisando. Interessado. Os coeficientes são todos constantes, né? Aqui eu circulei um número 1, aqui não é um 0 não, tá? Todos constantes e é uma EDO homogênea. Show de bola. Como que a gente faz essas EDOs? A gente chuta a função sendo uma exponencial, tá? Pensa comigo. É uma função que somada a sua derivada e somado a 3 vezes a segunda derivada dela vai dar zero. Uma função que tem uma cara dessa pode ser uma exponencial, né? Porque a exponencial, quando eu derivo, continua sendo exponencial. Então, por exemplo, exponencial menos exponencial dá zero. Então, poderia ser o caso dessa função daqui, tá? Então, um chute bom é y igual a r de t. Vamos anotar uma coisa aqui, ó. O y é isso. O y' é a derivada desse cara. Derivada do exponencial é a própria exponencial. Só que aqui tem uma função de uma função. Então, eu tenho uma regra da cadeia. Então, derivo quem está fora, derivada do exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada de quem está dentro. Derivada de rt em relação a t é o próprio r. Tá bom? Então, essa é a minha primeira derivada. A segunda derivada, então, é o quê? Deriva esse cara aqui. O r é uma constante. Derivada da exponencial de rt é justamente esse cara aqui. É um r vezes exponencial de rt. Então, a segunda derivada é r ao quadrado e exponencial de rt. Tudo bem? Vamos substituir esses valores, né? O y uma linha está aqui, o y duas linhas está aqui e o y normal
está aqui, tá bom? Então vamos lá substituir. Y duas linhas é esse cara aqui, r ao quadrado exponencial de rt, menos 3 vezes o y', que é r vezes exponencial de rt, mais 2 vezes o y, que é exponencial de rt, isso igual a zero. Tá percebendo que todo mundo tem exponencial? Posso cortar aqui. E olha lá, fiquei com uma equação só para r. r ao quadrado menos 3r mais 2 igual a zero. Essa equaçãozinha que surgiu aí vai ser muito importante para a gente. Mas note que ela tem uma semelhança muito grande com essa equação daqui, né? Olha lá, ó. Aqui era y duas linhas, aqui é r ao quadrado. Aqui é menos 3, uma linha aqui, um r, né? E o y aqui é como se fosse a derivada zero, né? Não tem y aqui, mas continua com 2. Isso igual a zero. Gente, se a gente se deparar com equações desse tipo aqui, sempre elas vão nos levar para essa equaçãozinha daqui, tá? A derivada segunda vira o r ao quadrado, justamente por causa daquele chute inicial que a gente fez. A derivada primeira sobra um r, o c não ganha r nenhum, igual a zero. Tá vendo que é uma equação do segundo grau? A gente vai ter que resolver isso. E aí as raízes vão influenciar na forma da nossa solução. O nome dessa equaçãozinha aqui que surge é equação característica e ela é importantíssima aqui para as equações diferenciais de segunda ordem porque elas ditam a forma da minha solução. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos resolver essa equação do segundo grau aqui. Vamos usar a Bhaskara, tá? Dá para a gente resolver sobreproduto, mas a questão do delta aqui é importante. Olha lá. O R vai ser igual ao quê? Vou usar a Bhaskara aqui. O R vai ser igual ao quê? Menos B, então é menos 3, mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes o A. O A é 1, né? Então fica só 2. Show de bola. O nosso delta é igual a B quadrado, então é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o C, né? Que é 2. Então isso aqui dá 9 menos 8, que dá 1. Note que o nosso delta é igual a 1, é um número positivo, tá? Ele vai ser importante para a gente. Então aqui eu fico com o quê? Delta igual a 1, né? Raiz de 1 dá 1. Então o nosso R é igual a menos dá mais 3, mais ou menos 1 sobre 2. Essas continhas aqui nos dão dois possíveis R's, né? O R, que eu vou chamar de R1, que é igual a 2, e o R2, que é igual a 1, né? 3 mais 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Esses carinhas aqui são as nossas raízes, são os nossos R's aqui. Show de bola? Então, tá lá o que a gente fez. A gente saiu de uma equação diferencial para uma equação do segundo grau e encontrou R's. Mateus, o nosso chute inicial era y igual ao exponencial de RT. Tá? Eu encontrei dois valores de R. Qual o valor de R que eu jogo aqui dentro? Gente, você vai jogar os dois. Tá? A tua solução vai ser, neste caso aqui, quando eu tenho delta positivo, a tua solução vai ser justamente os dois carinhas. Então eu vou botar exponencial de 2t mais exponencial de 1 vezes t. Só isso, Mateus? Não. Equações de segundo grau, a gente precisa de duas constantes. Constantes que vão ser determinadas mais para frente. Então a gente acrescenta aqui. Eu gosto de chamar de C1 e C2, tá? Mas pode ser a constante da letra que você quiser. A, B, tanto faz, tá? Eu sempre boto C e um númerozinho. Tudo bem? Então, essa é a solução geral para equações diferenciais homogêneas, tá? Com coeficientes constantes, é o caso aqui, em que o delta, né, daquela equação característica é maior do que zero, que é o nosso caso aqui. Então, por essa razão, a nossa equação final ficou isso aqui. C1 exponencial de 2 vezes t mais C2 exponencial de t. Essa é a nossa solução para essa EDO daqui. E acabou por aí, tá, gente? Essa é a nossa solução. Essas constantes aqui, elas vão ser ajustadas conforme o problema, né? Tem problemas que ditam assim, resolva essa equação diferencial sabendo que
a derivada dela num instante zero é tal valor. É o tipo de problema de valor inicial. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai resolver a equação do jeito que a gente fez antes. E aí, usar as condições, né, iniciais, às vezes são chamadas de condições de contorno, né? São essas carinhas aqui, ó. Aqui ele me diz que a minha função, quando t igual a 0, é igual a 2, e a minha derivada, quando t igual a 0, é igual a 3. E aí a gente vai encontrar aquele C1 e aquele C2. Nesse exercício aqui, eu trouxe a mesma equação diferencial. Então, já vou trazer a minha solução aqui. Minha solução que a gente encontrou anteriormente foi essa aqui. Na verdade, isso aqui é 1, tá? É 2 e 1. Nossa raiz. Aqui. A solução que a gente encontrou anteriormente foi essa aqui, né? Para essa equação diferencial aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai encontrar esse C1 e esse C2 a partir das condições iniciais. Como que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, esse é meu Y, e aí a gente tem o Y', né? Então vamos fazer o Y' aqui também. O Y' é a derivada desse cara aqui, né? É só derivar as exponenciais. Então, ó, a derivada do exponencial caiu um 2 aqui, então é 2C1, né? E exponencial de 2t mais C2 exponencial de t. Tá bom? Então, olha. Essa daqui é a minha derivada, essa aqui é a minha função normal. Show de bola. Só que eu sei o seguinte, y de 0 é igual ao quê? Só zerar esses termos aqui. Então, dá C1 mais C2, isso aqui é igual a 2. E no caso de baixo, é o y', né? O y' de 0 é igual ao quê? Só zerar o t aqui. Então, isso aqui dá 2C1 mais C2, 2C1 mais C2, isso aqui é igual a quanto? É igual a 3. E aí a gente tem um sisteminha para resolver. Tá bom? Então, olha lá. O sistema que a gente encontrou é esse cara daqui. E aí a gente resolve da maneira que a gente achar melhor. Olha, como eu tenho C2 e C2 aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar esse termo aqui menos o termo de cima. Então, 2C1 menos C1 dá C1. C2 menos C2 dá 0. 3 menos 2, isso aqui dá 1. Então, já obtive aqui que o meu C1 é igual a 1. Tudo bem? Se o meu C1 é igual a 1, vou botar aqui dentro C1 mais 1. Né? Então, aqui no lugar de C1, eu vou botar 1. 1 mais C2 é igual a 1. E aí a gente vê que o C2... 1 mais C2 é igual a 2, né? Então, a gente vê que o C2 é igual a 1 também. Show de bola? Se a gente já tem essas duas informações aqui, a nossa solução anterior era essa daqui. Aí é só substituir. A nossa solução ajustada já, não tem mais constante nenhuma, é igual a C1 igual a 1, exponencial de 2t, C2 igual a 1, mais exponencial de t. A gente obteve aqui a solução geral da nossa equação diferencial. O que acontece é o seguinte, só vai dar para resolver, achar as constantes, se eu tiver duas condições iniciais. Lembra que lá ele nos forneceu y de 0 e y' de 0? Essas condições iniciais são duas para eu encontrar duas constantes. Se for menos do que duas, eu não consigo encontrar as constantes, tá? Posso encontrar uma? Pode, mas a outra vai ficar faltando, tá bom? Então, sempre é relacionado à ordem. Equação de primeira ordem, preciso de uma condição inicial. Equação de segunda ordem, preciso de duas condições. Terceira ordem, 3 condições. E por aí vai. E quando delta é igual a 0? Aqui chegou uma equação diferencial, que é de segunda ordem, com coeficientes constantes, e ela é homogênea. A gente sabe que a equação característica aqui vai ser r ao quadrado menos 2r mais 1 igual a 0. Tá? Isso nos sugere que, se a gente fizer a Bhaskara aqui, a gente vai achar que o delta é igual a 0, e a gente vai ver que R1 é igual a R2, que é igual a 1. Tá? Isso significa que as duas raízes, ela só tem uma raiz só. Tá? Uma equação diferencial
é uma equação de segunda ordem que só tem uma raiz. Como que é a solução nesse caso? A equação é bem parecida. A única coisa que vai surgir aqui é um tzinho a mais, ó. É C1 exponencial com aquele R, né? Só tem um, mais o C2, só que agora eu tenho um T, e aí eu boto exponencial lá na frente também. Como que vai ficar a nossa equação para essa equação diferencial aqui do exercício? É y de t é igual ao quê? C1, não sei quem é, vou saber só resolvendo problemas de valor inicial, exponencial do r, que é 1, né? Vezes t, mais C2 vezes o t, esse cara que é a novidade, e exponencial do r, né? Que é 1, e aí fica com essa cara daqui. Bom? Então saber o delta é muito importante, porque aí você vai saber qual o tipo de solução que você vai jogar. Tá bom? Por fim, vamos dar uma olhada nessa equação diferencial aqui, ó. Ela vai nos dar uma equação característica que é r ao quadrado menos 2r mais 2 igual a zero. Tá? Calcula o delta aqui. O delta, vamos calcular as raízes mesmo. R é igual a menos b, que é 2, mais ou menos a raiz de delta, né, que é b quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1, vezes 2, né, menos 8. Opa! 4 menos 8 dá menos 4 aqui dentro. Então, nosso delta é negativo. Menos 4. Né? Na verdade, aqui é menor do que zero. Tá? E aí, o que acontece? Nosso delta é menor do que zero. A minha raiz vai ficar a raiz de delta, né? A raiz de número negativo. É um resultado complexo, tá? É um número complexo. Dividido por 2a, que é 2. Tá? Então, aqui a gente tem como solução R é igual a, dividindo todo mundo por 2, raiz de menos 4 é 2i, né? Dividindo todo mundo por 2, isso aqui fica 1 mais ou menos i. Tá bom? Então tá aí nossos valores de R. Como que eu vou usar essas raízes aqui? Bom, se eu tiver um R desse tipo aqui, que é o caso que a gente tem, aqui é menor do que zero, delta é menor do que zero. Se o meu R vem desse jeito aqui, um alfa mais ou menos e beta, tá vendo aqui, ó? Aqui, esse cara aqui é o alfa, 1, né? E o cara que multiplica aí é o nosso beta. Tá? Então, meu alfa é 1 e o meu beta é 1. A minha solução é esse cara aqui, ó. Exponencial de alfa vezes t, uma constante vezes o cosseno beta vezes o t, né? Aqui, na verdade, é t. E aqui é t. Né? Constante de beta vezes o t, seno de beta vezes o t. Vamos fazer na prática aqui, ó. A gente já obteve a raiz, né? A gente já viu que o delta é negativo. Já obtemos as duas raízes, né? Que é R mais ou menos 1 mais ou menos I. O alfa é igual a 1 e o beta é igual a 1. O que a gente faz? Substitui aqui dentro. Então, eu vou ter o quê? Exponencial de 1 vezes t, que multiplica C1 vezes cosseno de quem? O b é 1, né? Então, aqui é cosseno de t. Tá errado aqui o x. É t. T. Cosseno de t mais C2 vezes o seno de beta, que é 1, né? Vezes o t. Tudo bem? E aí a gente obteve a solução geral daquela equação diferencial. Então o passo a passo é sempre esse para esse tipo de problema. E constrói a equação característica, né? Que a gente viu aqui que é bem direta, é só substituir ali y duas linhas por r quadrado, y' por r, onde tiver y você bota 1, aí calcula o delta, vê qual o caso que você vai ter, e aí você usa uma das soluções gerais e vai adequando. Se for um problema de valor inicial, usa as condições iniciais para encontrar as duas constantes que vão surgir na hora que você botar a solução geral. Beleza? Galera, lembrando que todas essas dicas aqui estão no nosso resuminho totalmente gratuito, então desce a página aí, tem um linkzinho para vocês baixarem inteiramente gratuito esse resumo, que tem todas as dicas que rolaram aqui na aula. Lembrando, se vocês curtiram esse vídeo, dá o seu like aí, se inscreve no canal, que aí vocês ajudam a gente a chegar em cada vez mais alunos. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Até mais, pessoal!